Amém. João 7,14 diz: corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe este letras sem ter estudado? Respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Amém? Se pode sentar. Aleluia. Esse texto, intitulado pelas gráficas que imprimem algumas Bíblias, versão revista e atualizada, a controvérsia entre Jesus e os judeus. Irmão, você tem consciência da vida que você leva? Amém? Você é adulto. Você sabe se está trilhando o caminho certo ou errado. Você conhece, né? Esse papo de cegueira espiritual, às vezes é mal interpretado. Ou, fulano é orgulhoso, mas não percebe que é. Coisas desse tipo. Claro, existe o lado do julgamento. Tem gente que julga e está errado. Porque quem conhece a verdade é Deus que sonda os corações. Conhece a profundidade da alma de cada um. Então você se conhece. Você é um adulto, tem as suas experiências. Você sabe quando você fala uma palavra, com que intenção você a fala. Amém? Se você tem um objetivo, você sabe com que intenção você tem aquele objetivo. Como se diz no provérbio popular, podemos enganar o mundo inteiro, mas existem dois que jamais nós poderemos enganar. Primeiro, nós mesmos e depois Deus. Amém? Ninguém engana a si mesmo. Não, eu estou fazendo isso aqui cheio de maldade no coração, né? Não, estou fazendo isso porque eu sou bom. Pode enganar os outros, mas não conseguirá enganar a si mesmo. Amém? Porque todo homem se discerne, todo ser humano discerne a si mesmo. Então, você tem caminhado, buscado a Deus e tem pelos mandamentos conhecido que serve ao Deus da Bíblia, Criador dos céus e da terra. Assim é o nosso propósito, assim é o nosso objetivo, e nós temos lutado e padecido e sofrido e pagado o preço para podermos andar na presença desse Deus que é único, não existe outro. Esse Deus que é maravilhoso, que é tremendo, que é glorioso. Esse Deus que mudou o nosso caráter pela sua palavra, mudou os nossos conceitos, né? Lembra? Trabalhos na encruzilhada, beijinho nos bonecos romanos. Aliás, que tem uma pessoa que parece que está sendo processada. Eu estava lendo um pouquinho no jornal, porque o cidadão disse que a imagem da tal senhora da guia não passava de que ele considerava aquela imagem como se fosse apenas um poste. E estão querendo processá-lo por essa lei fajuta e vagabunda chamada caô, ou caó, sei lá o quê. Eu não me dou muita atenção para lixo, não. E realmente esse cidadão, ele tem que ser processado mesmo. Ele tem que ser processado. Comparar uma imagem a um poste que é tão útil, ele tem que ser processado. Então, veja bem, voltando ao nosso texto, a libertação que Deus nos deu, nos faz hoje ter a consciência do Deus que nós servimos e dos conceitos que existem no nosso
coração. Eu nunca poderei me enganar. Eu sei os meus objetivos, propósitos, as minhas intenções, o peso da palavra que eu estou jogando, com que intenção, o que eu quero colher com ela. E aqui nós vamos analisar um pouquinho esse texto que nos tem chamado a atenção, e com a graça sempre, a misericórdia de Deus, eu creio que nós aprenderemos algumas lições, ou quem sabe repetiremos algumas, como Paulo diz: não me canso de vos escrever sempre as mesmas coisas, pois é segurança para vós. Imagina um homem sábio daquele dizer que está escrevendo sempre as mesmas coisas. Bom, corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus fizeram o quê? Se maravilharam. Ora, houve um debate, houve uma conversa entre quem? Os judeus. E diziam: como sabe este letras sem ter estudado? Esse é o primeiro ponto. Na verdade, Jesus não sabia letras. Só que o vocabulário de Jesus, lembra a profecia de Isaías? O Senhor Deus me deu uma língua erudita, pura, um vocabulário acentuado, ótimo. Então Jesus não era o camarada letrado, não era aquele camarada que fez faculdade, não era aquele camarada que podia constantemente estar na sinagoga, não podia constantemente estar na sinagoga, porque ele morava longe, entende? Ele não podia. Tem uma série de fatores aí a serem considerados. Mas então Jesus não era aquela pessoa instruída na academia, que entrou para a Academia Brasileira de Letras, porque falou uma palavrinha de sabedoria, como alguns palhaços que tem por aí, um até que foi presidente, né? Catava algumas palavrinhas difíceis, de pouco uso no dicionário, para querer entrar para a Academia das Letras aí. Não. Vamos falar aqui. Como sabe este letras sem ter estudado? Por que eles dizem isso? Por causa do vocabulário de Jesus. Irmão, você pode ser uma pessoa pouco estudada. Presta atenção. Você pode ser pouco estudado, mas quando você fala das grandezas de Deus, quando você fala da palavra de Deus, e você consegue aprender e repetir isso que está aqui, é como o próprio Deus falando através de você. Então, quem te ouve fica assustado, porque o que você está falando não é teu, mas é, como Jesus diz, daquele que me enviou. Eu vivi uma experiência certa vez lá na Praça da Bandeira. Lá ia eu, andando normalmente pela rua, encontrei alguém. Lá ia eu com a minha bermuda e a minha camiseta e minha sandália havaiana, que eu gosto muito de andar à vontade, porque também pisar na cabeça do diabo mesmo de havaiana é legal. Então, alguém me encontrou, estava com outro, e alguém disse assim: olha para essa pessoa, olha só, vê se pode, como ele anda, ouve as fitas dele, que você vai ficar tentando achar como é que pode disso aí sair aquela mensagem. Assim é você, amém, meu irmão? Como é que pode disso aí? Você aí, quem é você? Cadê seu diploma? Me mostra aí. Mas disse Jesus: abre a tua boca e eu cá encherei. Isto é o que interessa. Se eu falar de mim mesmo, é um tropeço, é um rolo, eu vou ficar sem graça. Aliás, que se tem uma pessoa tímida, sou eu.
Se tem uma pessoa que não gosta de falar, acredite no que eu estou te dizendo, sou eu. Mas quando vem sobre nós a graça do Espírito Santo, como ele diz, recebereis a virtude do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Cafarnaum, Samaria e até os confins da terra. A capacitação vem dele. Já teve pessoa me perguntando, qual o seu grau de instrução? Eu disse, um colégio público, Antônio Prado Júnior, na Praça da Bandeira, em que eu fiz o 2º grau, que a minha mãe, com muito sacrifício, lavando roupa até 2, 3 horas da madrugada, me conseguiu comprar os livros, eu consegui fazer um 2º grau de colégio público. E a pessoa, mas não é possível, um colégio público, um 2º grau, e você fala desse jeito? Não sou eu quem falo, mas é a graça de Deus, é o Espírito Santo que fala através de nós, porque Ele nos chamou para falar através de nós. Então lá está Jesus. Deus está falando, Deus está falando. Olha, e tem uma pessoa nessa noite que Deus já está falando, é pela 2ª vez, já é a 2ª vez que Ele traz esse contexto dizendo, abre a tua boca, eu cá encherei. Jesus não é nenhum letrado. Aliás, ele nem nunca escreveu nada. Ninguém pode falar do conteúdo literário de Jesus, porque ele não deixou nada escrito. Eu acredito que Jesus nunca sequer tenha pego numa pena. E Pedro? Não ficaram admirados com ele também? Como é que esses homens podem falar desse jeito? Eles não são pescadores? Eles não são galileus? Eles são lá daquela banda lá que nem escola não tem? Mas eles andaram com... Eles andaram com Jesus. Você anda com Jesus, meu irmão? O mundo vai olhar para você, vai se maravilhar. Mas não é possível sair tanta coisa daquela boca. Não é possível, aquele camarada mal tem uma roupa para vestir. Não é possível, ele mora lá não sei aonde, ele não mora nem num bairro nobre. Mas quando ele abre a boca é um fenômeno. Irmão, e por que eu estou dizendo isso? E talvez eu venha a repetir. Porque daqui está sendo formado a equipe dos que terão a língua erudita. Não despreze o estudo da Escritura. Você tem aí 66 livros para devorar. O Senhor Deus fará de ti uma língua erudita. Quando você abrir a boca, Ele falará. Porque Ele não vai contar com as suas palavras, vai contar com a dele. A voz é tua, mas a palavra é dele. Vou repetir. A voz é tua, mas a palavra é dele. De cantos de mantecobalas. Santo Deus. Os judeus se maravilharam, porque a voz era de Jesus, mas a palavra é de Deus. Então, como ele sabe essas letras? Ele não estudou. Eu nunca vi ele na sinagoga, nunca vi ele na faculdade. Eu nunca encontrei esse camarada em parte alguma. Sabe por quê, irmão? Porque tem uns que se formavam na sinagoga, mas tinha outros que se formavam na margem do Jordão. Hoje na nossa sociedade tem uns que se formam nas faculdades e tem outros que se formam na intimidade do quarto nos pés do Senhor Jesus. Ele não estudou. O pai dele é semi-analfabeto. Ou no popular, o pai dele é um burro. Ele também, os irmãos dele, essa família toda aí, um monte de irmão, um monte de irmã. Ele tinha que ficar lá na carpintaria, ajudando o pai dele. Só que ele ajudava o pai, ligado com Deus. Irmão, às vezes você é obrigado a estar calejando as mãos.
mas caleje também a mente, pensando nas grandezas de Deus. Porque enquanto você está calejando as mãos, a chuva de graça está descendo sobre a sua mente. Não importa o que você esteja fazendo, costurando, lavando louça, limpando a casa, lá no trabalho, lá você pode trabalhar de segurança, você pode trabalhar de salva-vida, você pode trabalhar na PM, você pode trabalhar aonde for. Mas não deixe que o seu físico sepulte o espiritual. E lá está Jesus sim na carpintaria, mas pensando na sua missão sobre a terra. E aí diz: respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Então, aí Jesus dá a explicação. Vocês estão maravilhados? Estão admirados da maneira de eu falar? Sabe por quê? Porque eu não estou falando de mim mesmo, eu estou falando enviado por alguém que é maior do que eu. Irmão, lembra que Jesus falou: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós? Então está na hora das pessoas se admirarem com você, porque você não está falando de si mesmo, está falando daquele que te enviou. Aí Jesus diz: o meu ensino não é meu. O que você tem ensinado por aí? Não, irmão, eu acho. Joga fora no lixo, amém? O seu ensino não pode ser seu, você é discípulo. Discípulo não tem ensino para ninguém. Você é servo, servo não tem lição nem moral para ninguém, amém? Se você é discípulo, se você é servo, você não tem nada de si mesmo. Você tem que receber do Senhor e apenas passar. Você apenas é um transportador da bênção de Deus, mas não é você que é a bênção é a palavra dele, o Espírito dele, a revelação dele. Ele é o próprio abençoador. Então, o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Fica alerta, irmão. Vou repetir algo que já falei, sabia que ia repetir. O seu ensino não pode ser seu. E por que estou dizendo isso? Porque eu estou afirmando para você que deste pedaço de chão que Deus separou, contrariando muita gente, causando raiva em muita gente, deste pedaço de chão que Deus separou, para que glorificar e fazer notório o seu nome, sairão homens e mulheres cheios da palavra e cheios do Espírito Santo. E é necessário ter cuidado para que o seu ensino não seja seu. Tem que ser dele. É assim, assim, assim. Por quê? Porque está escrito. O que você pensa disso? Eu não penso nada. Assim diz a Escritura. Entende? Não vá depois sair por aí. Não, eu li num livro. Opa! Leu num livro é uma coisa, leu na Escritura é outra. Não, eu estive pensando e cheguei à seguinte conclusão. Joga fora no lixo, nem fala a tua conclusão. Agora, ao invés de esteve pensando e chegou a uma conclusão, se você esteve orando e recebeu uma revelação, aí é diferente. Fale daquilo que é dele, não fale daquilo que é seu mesmo. Não funciona. Aí Jesus está dizendo: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Aí ele vai: se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo.
Você quer fazer a vontade de Deus? Se você quer fazer a vontade de Deus, quando eu falo aqui, o Espírito Santo te faz conhecer se o que eu falo é loucura ou é poder de Deus. É essa a tradução. Se alguém me acha um louco, né, como tantos e-mails que vêm pela internet tão carinhosos, você é mesmo um doido falando mal das igrejas. Você não tem nada melhor para fazer a não ser falar mal das igrejas. Vocês cristãos são tudo doido mesmo, um falando mal do outro. É tudo e-mail que eu recebo assim, claro, isso não é digno de resposta, né? Não temos tempo a perder, senão com as ovelhas perdidas da casa de Israel. Porque o nosso ministério é restauração. Eu não estou aqui para dar resposta a pai de santo nem a ímpio. Ímpio e pai de santo eu chamo para o desafio, é para a ignorância. Vamos clamar e ver se cai fogo do céu. O Deus que responder por fogo é Senhor em Israel. Com isso é que a gente interessa. Agora, nós nos detemos um pouco mais com as ovelhas perdidas da casa de Israel. Entende? Isso é que nos interessa. Então, aqui está dizendo, se alguém quer fazer a vontade desse que me enviou, vai saber se o que eu falo é de Deus ou não. Então, essas muitas pessoas que nos mandam mal resposta pela internet, por aí afora, nós não estamos nem aí para isso, fomos preparados para isso. Não caímos de paraquedas dentro da restauração, fomos preparados para a restauração por um tremendo milagre do Senhor. Algo tremendo. Por isso que a mãe de João Batista era estéril, porque para que nasça a restauração só um milagre. E milagre é a especialidade do nosso Deus, milagre é a especialidade do Senhor Jesus. Então veja bem que aqui, se alguém quer fazer a vontade dele, vai discernir o que eu falo, disse Jesus. Então, meu irmão, veja bem, as pessoas que estão por aí, quando elas tentam nos agredir, é porque elas não querem fazer a vontade do Senhor. Senão elas reconheceriam o caráter da nossa missão. Aqueles que queriam fazer a vontade do Senhor, os discípulos de João Batista, reconheceram que a mensagem dele era verdadeira, a ponto de depois pegarem o que ele já tinha dito e seguir Jesus. Outros foram lá no deserto, no Jordão, para quê? Para chegar para Jesus, para João Batista e dizer assim, olha, tu é o profeta que havia de vir? Tu és o Cristo? Por que você está batizando? Quem te deu autoridade para batizar? Se alguns daqueles quisessem fazer a vontade do Deus dele, verdadeiramente reconheceriam que ele havia sido enviado pelo Senhor. Por isso, irmão, se alguém quer te confrontar, quer combater contigo, é porque não quer fazer a vontade do teu Deus. Não perca tempo com eles, não perca tempo com estes. Vai em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. Aleluia! Porque esse é o tempo da restauração, é o tempo da valentia, é o tempo de sacudir a poeira do pé e sacudir o pó das vestes. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Se alguém quiser fazer a vontade dele, vai conhecer a respeito dessa doutrina. Essa é a doutrina que temos anunciado. Se ele é de Deus, ou se essa doutrina é de Deus, ou se eu falo de mim mesmo. Quem quiser fazer a vontade de Deus, vai orar a Deus, vai buscar a Deus, e ele falará. Mas eles não têm interesse, eles têm interesse em servir a si mesmos. Os judeus estavam preocupados no seu status, na sua genealogia. Pai Abraão, era disso que eles estavam preocupados. Eles não dobravam os joelhos para orar, eles não dobravam os joelhos para clamar. Por isso não reconheceram Jesus Cristo, não reconheceram a sua doutrina e padeceram terrivelmente. Não queriam fazer a vontade do Pai, tanto que a Escritura já os vinha acusando de
prevaricadores, não fizeram a vontade de Deus. Então Jesus está dizendo: quem quiser fazer a sua vontade, vai reconhecer a doutrina que eu estou pregando. E diz: quem fala por si mesmo, está procurando a sua própria glória. Mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Vamos ler isso de novo, maravilhoso. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Louvado seja Deus! Pois aqui estamos procurando a glória de Deus, louvar e cultuar o nome do Senhor, bendizer e engrandecer o seu santo nome. A palavra que temos aqui é Bíblia e não é Constituição. Aqui não temos outro livro neste púlpito, não temos nada mais além de Bíblia, a palavra de Deus. É nisto que nos fiamos, é nisto que confiamos, é nisto que esperamos, é nestas promessas que vivemos. Então, muitos estão por aí pregando a si mesmo, querendo a sua própria glória, mas nós não. Nós queremos que o nome do Senhor Jesus seja verdadeiramente glorificado. E ele continua, vai advertindo, depois ele vai entrar em detalhes. Não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa, porque procurais matar-me. Aí os judeus demonstram logo o seu caráter. Ah, tu tens demônio. Quem está querendo te matar? Estavam ou não estavam? Tanto estavam que mataram. Mataram e pagaram caro na história da humanidade. Mas esse é o texto glorioso, é até aqui somente que nos tem dado o Senhor, somente até o verso 18, quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Por isso, meu irmão, cuidado com o que você tenta ensinar. Ah, eu cheguei à conclusão, ah, eu concluí isso, ah, eu pesquisei aquilo. Pesquise o que quiser, mas enquanto Deus não falar, cala-te. Enquanto Deus não der a palavra, silêncio. Enquanto Ele não falar, não interessa quantos estejam falando. Entre o Antigo e o Novo Testamento, algumas Bíblias traziam algumas páginas em branco. 4 páginas em branco, para cada uma 100 anos, representando 400 anos de silêncio de Deus, em que não foi encontrado nenhum profeta. Porque Deus disse para Israel: irei e me voltarei para o meu lugar, até que se considerem culpados. E assim o Senhor se afastou da nação de Israel, e durante 400 anos, até que Cristo fosse manifesto, uma série de situações, não houve nenhum profeta. Porque quando Deus não quer falar, não adianta existir profeta. Quando Deus não quer ensinar, não adianta a sabedoria dos homens. Quando Deus não quer se manifestar, não adianta sábios da terra. Então, quem fala sem que Deus mande falar, está procurando a sua própria glória. Por isso nós encerramos dizendo: o lema deste ministério é: se Deus não disser, não faremos. Se Deus não falar para onde irmos, não iremos a parte alguma. Se Deus não dirigir, não levantaremos nem pé esquerdo, nem pé direito. Se Ele não mandar, não iremos, enfim, estaremos inertes, mortos, até que Ele fale. E até aqui nos tem ajudado o Senhor.